Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Que alegria, que honra. Eu tentei arrumar muitas palavras, mas eu tenho certeza que nenhuma delas poderia corresponder à altura daquilo que eu estou tendo a oportunidade de viver com os irmãos hoje aqui. Então eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida do pastor Silas. A maior prova de que ele não é machista é eu estar aqui, né? Isso está muito claro. Agradecer a Deus pela sua vida, pastor. Deus continue abençoando, honrando, dando saúde a todos os irmãos presentes. Quero louvar a Deus pela vida do meu marido, o maior incentivador do meu ministério. Eu costumo dizer que se Deus tem me dado asas para poder voar, é porque eu me casei com alguém que pensa no combustível, como ele diz, vai ser bênção, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Te amo muito. Quero louvar a Deus por toda a minha família que está assistindo pela internet. Minha irmã mais velha teve, no caso, minha primeira sobrinha. Então pensa, a família tá, né, que é uma alegria só. Então tá todo mundo acompanhando pela internet. Eu não poderia deixar de falar da minha família hoje aqui. E da minha outra família, que veio aqui me prestigiar, a mim, a meu esposo, que é o pastor Carlos, o pai dele, meu sogro, minha sogra, a missionária Wanda. Foi minha primeira secretária na vida, a primeira mulher que falou, você vai pregar, sim, você prega. E ela falou, não, nós vamos fazer uns compromissos aqui para você. E o pessoal ligava e dizia, mãe, ela prega demais. Primeira pessoa que acreditou em mim. E eu estou muito alegre de estar aqui. E outros amigos também que eu liguei e falei, fulano, vai lá. E eles se inscreveram, fizeram tudo direitinho, vieram mesmo. E eu queria agradecer a Deus pela vida de todos vocês, dos pregadores. Mas Camila, começa a pregar logo. Olha, vocês estão acostumados. É a primeira vez que uma mulher prega, eu não posso passar batido sem agradecer essa gente. Então eu quero agradecer a todos os pregadores, né? Os que ficaram, os que tiveram que ir, mas depois alguém aqui pode estender, agradecer, porque eu não sei o quanto eu poderia marcar a vida deles, mas eu sei que eles marcaram a minha para sempre, né? De poder estar aqui com eles. E a todos os outros amigos aí que também são pregadores que vieram aqui, estão dando uma força, Deus abençoe. A todas as amigas, a todos os irmãos, essa gente aí que abraça, que beija, que diz vai dar certo, vai dar. Deus abençoe vocês, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Enquanto você vai terminando de localizar aí o texto sagrado, eu queria só aproveitar essa oportunidade e dizer que lá no stand, lá fora, no meio do meu esposo, tem alguns materiais de DVDs, mas eu queria dar ênfase para as camisas. Você traz para mim rapidinho, amor, por favor. Tira do saco. Isso. Essa daqui, que é a Virtuosa de A a Z, eu tenho anunciado por aí que isso aqui é um protesto silencioso, porque o discurso feminista, ele é muito sedutor, e eu tenho percebido mulheres cristãs aderindo ao discurso feminista, porque ele traz um nível de libertação que nunca antes foi vivido pela mulher. E é direito de cada um seguir aquilo que acredita. Então eu não vou aqui expor a minha contrariedade contra o discurso feminista. Não foi para isso que eu vim aqui. Mas eu preciso, como porta-voz da mensagem de Deus, alertar principalmente as mulheres cristãs. Porque a minha preocupação é essa, são as mulheres cristãs começarem a aderir o mesmo discurso, o mesmo jeito de falar e de comportar-se como as feministas. Não dá. Aí diz, irmã, mas eu sou cristã. Não, ou você é cristão ou você é feminista. As duas coisas não dá para ser. Se você quiser continuar sendo cristã, você não pode adotar discurso feminista. Tá? A Virtuosa de A a Z é uma mensagem baseada em Provérbios capítulo 31, onde a gente procura instigar, ensinar as mulheres que a submissão ao marido, a submissão ao lar, em todas as áreas, gente. Desculpa, mas eu tenho que falar, porque às vezes a gente visita em igrejas onde nos últimos anos a gente nunca teve tanta voz como está tendo hoje, e aí quer aproveitar a oportunidade da voz que a gente está tendo hoje, que foi conquistada por mulheres sábias, mulheres que muitas vezes se mantinham em silêncio tendo o que falar, e hoje quando a gente tem a oportunidade de dizer, quer pegar microfone para meter pau em A, pau em B. Eu de vez em quando corto, às vezes a gente chega no gabinete e você quer ver um elogio que eu não gosto de receber? Estou sendo sincera. É quando às vezes o culto acaba e a pessoa diz, irmão, Deus está levantando a mulher porque os homens, né? Os homens está difícil, o Senhor te repreenda. Deus não está levantando o ministério de mulher para acabar com o ministério de homem nenhum. Deus está levantando as mulheres para poder ressaltar as adjutoras que elas são desde os princípios, tá bom? Então quando você adquire uma camisa como essa, você não está apenas adquirindo um material, mas adquirindo uma ideia. Porque a mulher de Deus não faz barraco, mas na medida do possível entrega o recado, tá bom?
E essa outra aqui do leão, tá? Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou botar essa, porque eu quero crer que eu vou terminar suada, esgotada. Tá bom? Depois, se vocês quiserem, tá? Essa daqui, irmã Camila, qual é o propósito? O maior propósito dentre todos, irmãos, é que eu tinha muito medo de viver um ministério que girasse só em torno daquilo que eu faço. Então, quando o pessoal começou a dizer, ó, faz camisa, eu não queria fazer só numa conduta comercial. E aí eu falei que eu ia fazer só se Deus me dissesse. E aí o Senhor falou comigo, você não quer agir mais ativamente no campo missionário? Porque me incomodava ser ordenada missionária e trabalhar só no ministério itinerante. Porque a gente sabe que são coisas muito distintas. Quem vai para o campo, arranca toco no campo, construir igreja na aldeia, sabe que é diferente. E eu dizia, Senhor, me permita retribuir essa honra que o Senhor tem me confiado. De chegar nos lugares e as pessoas chamarem de missionária Camila. Então o Senhor falou, então faz a camisa. E aí a renda da camisa, você tira a parte do custo, pega o valor significativo e entrega na causa missionária. Para quem está precisando. Então, quando você adquire uma camisa dessa, você está entrando comigo no campo missionário, tá bom? Irmão, vamos investir no reino de Deus aí, tá? Não vou falar só de mim não, vou falar de todo mundo, da VEC, de todo mundo. Quando o culto acabar, enche aqueles estandes lá, não é só da irmã Camila não. Esse negócio de dizer que investe no reino de Deus, mas não entra com nada, não é investir no reino de Deus não. Investir no reino de Deus é isso mesmo, é vestir a camisa, é entrar, é comprar. Você diz que não está preparado, mas até sapato aí, quando entra em liquidação, você diz, meu Deus, é de Deus, né? E aí tô vendo um monte de coisa, desconto de 25%, aquele negócio manual prático lá da teologia, o troço já acabou. Então vai lá, seja sábio, tá bom? Lucas, capítulo de número 10. Glória a Deus. Somente o verso de número 38, pastor Elisete. A marca dessa mulher é a simplicidade. Quem se engrandece do lado dela tem que estar muito doido. Lucas capítulo 10, verso de número 38. Quem achou pode dar um amém? Amém. Diz assim o texto. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Diga amém por essa palavra. Amém. Agora eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai confiar uma frase ao seu irmão que vai determinar o rumo profético daquilo que o Senhor confiou ao meu coração para essa tarde. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer para ela: deixou entrar ou recebeu? Tá bom? Calma que eu vou contar até 3. 1, 2, 3, diga. Deixou entrar ou recebeu? Nós estamos falando de Jesus, irmãos. Jesus. Deixou entrar ou recebeu? Eu digo isso porque você vai ver uma diferença no próprio verso 38. E indo eles de caminho, entrou numa aldeia. O fato dele ter entrado na aldeia, nesse caso de Betânia, não era o suficiente para que a obra que ele foi fazer lá já estivesse concluída. Pelo contrário, foi apenas a primeira parte do processo, que seria depois aguardar, como por exemplo a generosidade de Marta em abrir a porta da sua casa para recebê-lo. Então aqui já fica de cara entendido que uma coisa é deixar entrar e outra coisa é receber. E nós precisamos entender que nesse relacionamento com Jesus, isso tem me preocupado. Eu tenho percebido algumas pessoas que deixam entrar, mas não recebem. Quando a gente olha para esse texto, a narrativa do versículo 38 até o verso 42 de Lucas capítulo 10, ela vai trazer sobre nós, vai trazer para nós essa narrativa que é muito conhecida por causa do comportamento pontual negativo que Marta teve, que foi distrair-se com os afazeres domésticos, uma vez que já havia decidido receber Jesus em sua casa. Vendo que tinha tanta coisa para fazer, o texto vai dizer que ela se aborrece, vai até Jesus inquietada por tudo que estava à sua volta, tanta demanda, e ela vai dizer: Senhor, tu não te incomodas
que eu fique servindo só enquanto a minha irmã está aí prostrada? Dize-lhe, pois, agora que se levante e venha me ajudar a servir. Jesus vai dizer para ela: Marta, Marta, tu andas inquieta e afadigada com muitas coisas, quando uma só te é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. E infelizmente, então, quando a gente passa a observar esse texto, a gente é muito taxativo e muito cruel em levantar os defeitos de Marta em detrimento das suas qualidades. Quando a gente olha para o texto, a gente só fica: Marta desligada, Marta estressada, Marta atribulada, Marta distraída. Mas você precisa entender que nenhum dos pontos, ou do ponto, porque foi apenas um, do ponto negativo de Marta, que foi a sua distração, descredibilizou a presença de Jesus dentro da casa dela. Pelo contrário, ele não se sentiu retalhado por ela em momento nenhum. A maior prova disso é que ele permaneceu a despeito da conduta dela. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós somos assim. Nós temos mania de enaltecer os defeitos de uma pessoa em detrimento das suas qualidades. Quando, na verdade, Jesus não é assim. E também, obviamente, nós também não devemos ser. Jesus, ele enaltece as qualidades de uma pessoa e minimiza os seus defeitos, diminuindo os seus defeitos. E por que ele vai ter essa conduta, sobretudo com Marta? Porque Marta vai demonstrar para a gente que nada do que ela fez depois descredibilizou o que ela fez antes. Antes de distrair-se, antes de ficar atribulada, antes de se permitir ser tentada pela ira, antes, diga comigo, antes de tudo isso, irmão, a primeira atitude dela foi recebê-lo em sua casa. Veja como o que ela fez antes não ficou descredibilizado por causa de como ela agiu depois. Porque receber Jesus é a coisa mais importante de todas. Jesus vai valorizar isso. E Jesus trouxe alguns crentes hoje aqui para dizer: eu estou valorizando as coisas que você fez antes, para não te avaliar pelas que você está fazendo depois. Aquilo que ela fez quando recebeu Jesus em sua casa foi algo muito tremendo. E o texto é muito honesto em dizer: e uma mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Obviamente a autoridade hierárquica daquela família estava sobre Lázaro, mas o texto vai dizer: e uma mulher por nome Marta. E por que o texto vai dar proeminência para ela, ainda que a hierarquia da casa estivesse sobre o cabeça Lázaro? Porque Lázaro é um homem humilde para entender que, se para trazer Jesus para dentro da sua casa, ele precisa saber se o governo da casa terá uma boa administração para recebê-lo. E só Marta poderia dizer isso para ele. É como se Lázaro tivesse o interesse de receber Jesus, mas não soubesse se a farinha da panela vai dar para todo mundo, porque isso não é coisa de Lázaro, isso é coisa de Marta. É como se Lázaro já estivesse determinado no privilégio de ter o ensino de Jesus em sua casa, mas precisa saber se vai ter água e toalha o suficiente para lavar os pés de todo mundo. Marta, debaixo do governo e da gestão dessa casa, vai se dispor ao trabalho que é receber Jesus. Eu vou falar de novo. Marta vai se dispor ao trabalho que é e que dá receber Jesus. Quem está achando que receber Jesus não dá trabalho é porque está ouvindo um evangelho barato. Uma mulher por nome Marta. Então é ela que vai determinar que de fato e de verdade pode receber, que tem estrutura para recebê-lo. Porque eu não posso permitir que ele entre sem que eu tenha estrutura para recebê-lo. E ele entra, e essa é a parte mais difícil de receber Jesus. Qual? Receber Jesus, irmãos, é um desejo, é um negócio maravilhoso. Quem já o recebeu aqui sabe do que eu estou falando. Receber Jesus é um privilégio, diga comigo, um privilégio. Gente, receber Jesus é um privilégio. Mas é também um risco. Eu vou explicar. Quando Marta abre a porta da sua casa para receber Jesus, ela não vai receber só Jesus, mas ela tem que se dispor a receber todo mundo que anda com ele. Porque Jesus não anda sozinho. Quando não tem ninguém, tem 12. Quando não tem ninguém, tem 12. Quando não tem ninguém, nunca está sozinho. É válido aqui também dizer que não é Jesus que anda com todo mundo.
Às vezes as pessoas confundem, querem andar em todos os lugares e estar com todo tipo de coisa, sobre a justificativa de que Jesus falou com todo mundo. Não, foi todo mundo que falou com Jesus. Não era Jesus que andava com todo mundo, era todo mundo que andava com Jesus. Não dizia: Pedro, onde você vai que eu vou? Jesus dizia: eu estou indo, quem quer vir vem atrás. Jesus não andava com todo mundo que andava com Jesus. Então essa é a parte mais difícil de receber Jesus. Primeiro, não posso pular isso aqui. Primeiro, você olha para o texto e você pensa: se é um privilégio receber Jesus, então o privilégio é de Marta, que teve o Filho do Deus vivo na sua casa. Sim, é um privilégio, mas é o tipo de privilégio que só pode ser desfrutado por quem aguenta assumir o risco. O risco de quê, irmã Camila? Mateus capítulo de número 4, verso 24. Depois de alguns milagres que Jesus já havia principiado desde as bodas de Caná, o texto vai dizer que depois daquilo ali a fama de Jesus começou a percorrer até a Síria. E todas as pessoas, conhecendo que sua fama percorria e as maravilhas e prodígios que ele fazia, começavam a trazer pessoas, e a multidão que seguia Jesus começou a crescer. Foi nesta hora que o sistema religioso dos sumos sacerdotes começaram a preocupar-se com a presença de Jesus, porque enquanto o povo não segue, ninguém liga. Quando a gente vê que a massa começa a ser atraída por alguém, aí o sistema olha. É por isso que os crentes têm que estar unidos, porque quando a gente fica em foco com visão provinciana, o sistema governamental não está nem aí. Quando ele vê que a gente é um corpo, aí ele para ouvir. É mais ou menos o que está acontecendo. Quando Jesus começou, não tinha tanto burburinho. Depois que a sua fama começou a percorrer a ponto de chegar na Síria, começaram a trazer pessoas a Jesus. E os sumos sacerdotes começaram a se preocupar, de tal modo que começaram a colocar guardas. Você vai ver em uma ocasião onde 2 soldados vão ao encontro de Jesus para levá-lo preso. Mas o texto diz que Jesus some do meio deles e ninguém vê, porque ainda não era chegada a hora dele ser capturado. Então, quando você vai até Jesus a fim de ser curado, você também precisa entender que depois de ser curado, depois de ser liberto, há aquele desejo de ficar com ele. Alguns ficaram. Alguns andaram com ele e precisavam aprender a assumir os riscos de que andar em sua presença não era só bonança, mas era também perseguição. Andar em sua presença não era só ser bem visto pelo povo, mas era ser mal visto pelo sistema religioso da época. Andar na presença de Jesus te fazia ser ignorado por alguns príncipes das sinagogas. Andar na presença de Jesus te fazia perder o status dentro de algumas aldeias, por você estar trazendo uma mensagem revolucionária que o sistema religioso não compreendia, porque não aceitava ser ele o Filho do Deus vivo. Então veja bem, quando Marta recebe Jesus em sua casa, Marta não está apenas gozando do privilégio de tê-lo, mas está também assumindo o risco de receber alguém que contraria o sistema religioso da época. Ainda que ele não fizesse isso abertamente, mas eles entendiam dessa maneira. Jesus nunca quebrou a lei, não tem um discurso de Jesus que tenha quebrado a lei. Mas por causa disso, o repeliam. Quando Marta abre a porta da sua casa para receber Jesus, ele está recebendo também os riscos que são, ou que vivemos ao decidirmos andar em sua presença. O Espírito de Deus quer trazer algumas pessoas aqui a reflexão nessa tarde, início de noite. Você não pode querer viver uma vida de privilégios, desprovida dos riscos, de abrir a porta da sua casa, para que ele entre, para que as pessoas saibam que você o serve, para que as pessoas saibam que você está diante dele, que você está trazendo tudo aquilo que é seu em serviço a ele. Riscos. Eu tenho percebido uma geração muito covarde, que quer andar com Jesus pelos seus status. Você pensa o que era uma selfie com Jesus, gente? Isso ia dar muita curtida. Eu tenho visto as pessoas trazendo um evangelho de Jesus lindo. Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus lindo. Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus lindo. Eles amam a Cristo, mas não suportam a sua doutrina. Quem quer Jesus e não suporta a sua doutrina, não quer Jesus, quer status. Não é possível seguir Jesus e não absorver a sua doutrina. A geração das pessoas que seguiam Jesus, que gozavam dos privilégios de estar em sua presença. Gente, pelo amor de Deus, é Jesus. Imagine um culto com Jesus pregando.
Imagine um leproso chegando para ele e dizendo: Senhor, eu queria ficar curado dessa. E quando ele olha para o braço, ela não tem mais lepra nenhuma, porque enquanto ele falava, Jesus já tinha curado. Imagine ele chegando no tanque dizendo: queres ficação? Ele dizendo: eu queria, levanta, toma tua cama e anda. E o homem ficar de pé na hora. Irmãos, e a presença de Jesus. Deixa eu falar aqui com gente simples que sabe muito bem o que eu estou falando. É às vezes uma irmã que não tem nenhum nível superior ainda completo, mal terminou a 3ª série, a indivídua não tem nada, mas quando ela entra na casa de alguém, a gente sente Jesus na vida da pessoa. A bênção abre a boca, o português está todo trocado, mas parece que na boca não tem saliva, destila azeite. É o tamanho do contato da convivência com Jesus. Andar com Jesus é privilégio. Eu quero que você complete isso após mim nessa noite. Andar com Jesus é... Não, diga mais forte. Andar com Jesus é... Andar com Jesus é... Andar com Jesus é privilégio, irmão. Andar com Jesus é viver um tipo de paz que Rivotril e Voltaren não vão te dar nunca. Andar com Jesus é viver um nível de alegria que o dinheiro não pode te entregar. Eu quero louvar a Deus porque nessa noite eu sei que tem gente que se pedir 10 conto não tem, mas o sorriso está na boca, porque não tem dinheiro, mas tem Jesus. Não tem casa própria, mas tem Jesus. Jesus! Jesus! Gente que tem Jesus. Gente que senta ao lado de alguém que não tem Jesus e alguém diz: não vai embora não, porque quando você senta aqui eu sinto uma paz. Jesus. Às vezes a gente fica focado em querer tantas coisas que o dinheiro pode comprar, e Jesus é o tipo de coisa que não se compra com dinheiro, justamente por não ser coisa. E dentro disso você tinha que pensar da seguinte maneira: tudo que você quer o dinheiro paga. A pergunta é se o que você tem o dinheiro compra. Compra? Não compra. Ele diz: vinde comprar, e sem dinheiro. Se tem uma coisa que você até compra, mas não é com dinheiro, é o privilégio de estar na presença de Jesus. É um privilégio, mas é um risco. E eu vou falar muita verdade, irmãos. Estou cansada dessa batatada de um evangelho super light que ninguém sofre, de um evangelho super light que ninguém perde, de um evangelho super light que ninguém tem que renunciar a nada. Tem que renunciar sim. É por isso que às vezes a gente fica enfraquecido, porque só quer o Deus que faz e não quer o eu sou que se apresentou a Moisés na sarça. Aquele que é independente do que ele faz. Do Marta, abre a porta da sua casa. Ela está abrindo a porta para que ela comece a ser vista de uma maneira diferente por quem reprova aquilo que Jesus prega. Mas ela não está preocupada com isso. É chegado o tempo de começarmos a mostrar para o mundo que o privilégio de seguir Jesus não nos roubará a coragem para assumir os riscos de estar em sua presença. Eu vou falar de novo, é chegado o tempo de mostrarmos ao mundo que os privilégios de seguir a Jesus não se comparam aos riscos que viveremos por estarmos em sua presença. Que se levante a geração de mulheres como Esther, se perecer, pereci. Gente que não vem só preocupado em ganhar, gente que vem preocupado, que não vem preocupado para perder, porque se perder já sabe do que ganhou. Mateus capítulo 16, verso 24 em diante. Se alguém quiser vir após mim, ele está dizendo: qualquer um pode vir. Alguém é qualquer um. Para quem ele disse? Para a multidão? Não, para os seus discípulos, porque ele sabia que estavam andando com ele, mas ainda não eram com ele. Ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim, não é só vocês não, qualquer um que quiser, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu, mas qualquer que perdendo por amor de mim para me seguir, já ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso perder a sua alma. Pega na mão dessa mulher, desse homem de Deus aí, segura na mão dessa pessoa, vai, coloca, faz ele perceber que sentou do lado de alguém firme. Segura a mão da pessoa, isso, que está ao seu lado, e diga para ela: se eu ganhar, ganhei, e se eu perdi, já tinha ganhado antes de entrar. Você está melhor do que merece. Você está melhor do que merece. Eu vou falar de novo: eu estou melhor do que mereço. Jesus está dizendo: se vier para ganhar, vai perder, mas se perder para chegar, tá ganho. Tá ganho. Aleluia! Aleluia! Hoje, por exemplo,
eu vivo do ministério, mas quando eu quis viver este ministério, eu vim para viver o ministério. Entenda, a intenção que te move agora determina se você vai chegar ao lado dele ou não. Aí veja bem, se alguém quiser, pode vir. Olha só, gente, que coisa boa. O chamado é para todos, não tem critério. Se alguém quiser, nesse momento não tem. Se alguém quiser, se for pobre pode vir, se for rico pode vir, negro pode vir, branco pode vir, ruivo pode vir, cabeludo pode vir, indiano pode vir, angolano pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Se alguém quiser, pode vir. Mas 2 critérios, só esse. Tem que andar atrás e renunciar, negar a si mesmo. Trocando para miúdos, eu costumo dizer que o que Jesus quis dizer foi isso aqui: vem quem quer, mas só fica quem aguenta. Foi isso que Jesus falou. Vem quem quer, mas só fica quem aguenta. Quando Esther está no reino, e por isso eu digo que se levantem mulheres na virtude de Esther. Ela entra no palácio e por um tempo ela pensa: eu acho que não vai dar certo eu falar com ele não. Manda recado para Mardoqueu. Mardoqueu recebe o recado, manda de volta para o mensageiro. Pergunta para ela e diga se não foi para este tempo que o Senhor a estabeleceu dentro desse palácio. Quem sabe não foi esse o propósito de Deus de colocá-la aí dentro. Ela diz: então vai lá, manda todo mundo jejuar. Tem 30 dias que Assuero não me chama, mas manda o povo jejuar. E se der certo deu, e se não der, não deu. Mas eu não vou negociar a minha fé, a minha raça, o meu povo. Você está entendendo? O Senhor está dizendo para mim e para você hoje: eu aceito você vir porque você quer, mas para ficar tem que aguentar a pressão, garota. Tem que aguentar a pressão, meu irmão. E ele disse que nós seríamos odiados por causa do seu nome. Ele disse que seríamos perseguidos por causa do seu nome. Por isso então eu digo que se levantem as Esther desse tempo, gente que vem para ganhar, mesmo quando perde, entende que ganha, dizendo: se perecer, pereci. Que se levantem os Pedros do Evangelho da Graça, gente que quando tiver a oportunidade de fazer o acordo, quando olham para ele dizem: olha, a gente te libera, agora você só tem que prometer que ao sair daqui, não vai professar mais as palavras dizendo: ser este Jesus o Cristo. Ele me abre a boca diante de um acordo de liberdade e vai dizer: importa-me primeiro obedecer a Deus, importa-me obedecer primeiro a Deus. Levanta esse dedo santo para o céu aí, levanta esse dedo e diga: primeiro a Deus. Diga: primeiro a Deus. Primeiro a Deus. Primeiro a Deus, depois o que dizem a seu respeito. Primeiro a Deus, depois o que os outros pensam sobre você. Primeiro a Deus, depois o que os comentários estão falando. Primeiro a Deus. Importa-me primeiro obedecer a Deus. Oh! Que se levantem os Mardoqueus dessa geração, anciãos que não curvam tudo que aprenderam diante de jovens só porque tem o tupete de um cargo maior. Oh, fogo para o Brasil, fidelidade para o Brasil, devoção para o Brasil, entrega para o Brasil. Que se levante no nosso solo gente com esse espírito. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, mas se você falar isso, fulano não vai gostar de você não. O problema é de fulano, irmão, coma menos. Oh, porque se você começar a bater em cima disso aí do feminismo, vai dar problema. O problema é delas. O problema é meu, cada um segura a sua marimba. Recebeu. Enquanto o Senhor levanta a gente como Esther, enquanto o Senhor levanta a gente como Pedro, enquanto o Senhor levanta a gente como Marta, que o Senhor dê freio. A gente como Nicodemos, que reconhece, mas não expõe. Que acredita, mas não bota a cara para bater. Que sabe que ele é, mas para não perder o status na sinagoga, procura de noite, que é para não ser visto de dia. Proximidade revela defeito. E por isso muita gente tem decidido seguir Jesus de longe.
Eu vivi algum tempo no evangelho e ouvi as pessoas dizendo que crente não podia discutir algumas coisas. Não, crente não discute isso. Crente não discute aquilo. E eu vi as pessoas trazendo um nível e trazendo o cristianismo para um campo chamado neutro. Aonde você sabe de tudo, mas não pode falar nada. Aonde você vê o que as coisas acontecendo e não pode se posicionar em nada. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus chamando sacerdotes, chamando juízes e levantando profetas. E se eu pudesse resumir a maneira com que Deus o usava para trazer a ordem ao povo, era dizendo: mostre de que lado vocês estão. Israel estava todo corrompido. Josué agora vai se colocar diante do povo e vai dizer: se Baal é Deus, segue ele. Mas vocês são tão covardes que vocês sabem que é Deus, mas não devotam a ele, porque queimam incenso a Baal, mas também não têm coragem de servir publicamente a Baal. E ele vai dizer: se Baal é Deus, segue ele. Agora, eu quero que vocês lembrem que o Senhor vos deu terra que não edificastes, cidades que não trabalhastes, e vocês estão colhendo das vinhas e dos olivais que não plantastes. Ele está dizendo: eu quero que vocês lembrem que quem fez vocês chegarem aqui com a barriga cheia, com o corpo saudável, com a mente sã, foi Deus. Agora, se Jeová é Deus, segue a ele. Ele diz a Laodiceia: quisera fosse morna, quisera fosse fria, ou então quente, mas porque tu não és quente, né?